Vá e seja feliz, porque o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Saudações, meus nobres, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, né? Estamos muito felizes por estarmos aqui, né, gravando, produzindo. Sim, esta live talvez surja dúvida durante o comentário, durante o processo dela. Ela é uma gravação. Estamos aproveitando esse mês de janeiro, hoje, dia 5 de janeiro, sexta-feira. Então, provavelmente teremos só hoje algumas boas lives gravadas, além da ao vivo à noite, agora é pela parte da manhã ainda. E nós estamos aqui reunidos para fazer com que os períodos em que não possa ser gravado, não possa ser transmitido ao vivo, nós tenhamos gravações e gravações inéditas. Então, aproveitamos uma lista muito grande de perguntas que já foram feitas em outras lives, para que a gente possa usar elas agora e também desafogar e você ter sua resposta respondida, que já foi dúvida anterior. Se ainda é dúvida, respostas ou encaminhamentos. Se já não é mais dúvida, ensinamentos e novos aprendizados. Porque a gente confronta as ideias e sempre acrescenta mais. Lembrando, o projeto desta gravação é em função da minha ausência no mês de fevereiro, onde eu estarei no meu retiro, né, meu retiro especial de espiritualidade, estarei ausente o mês todo. Então, não sei ainda ao certo quais dias irão esta ou aquela, mas estamos felizes. Isto é que realmente importa. Estamos muito felizes de podermos estar aqui, trabalhando com amor, com respeito, com seriedade. Por isso, não estou dizendo o nome das pessoas que estão passando no chat, porque não tem chat, por ser gravação. E aqui, para esse trabalho todo, estamos muito felizes com a presença do querido Lucas e do senhor Fábio Martins. Obrigado, meus irmãos, por vocês estarem aqui junto. 11h30 da manhã, a gente começando uma gravação. Olá a todos, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite com a luz no fundo, né? Bonito. Isso, era isso que eu ia falar. O meu também está aberto, que está entrando uma luz boa, natural, que não estou nem com a luz do quarto acesa aqui, nada, tá muito bom. E gostei do senhor Fábio, né? Porque eu tô quase já na melhor idade. Ainda tem um caminho ainda a percorrer, mas já a gente já começa, eu já nem sei quando começa a melhor idade, mas eu sempre me sinto na melhor idade. Talvez a melhor idade seja agora, né? A gente tem que aprender a valorizar o presente e não ficar tanto pensando no que já passou e naquilo que está por vir, né? Então, que venha coisas boas, que venha coisas ruins, a gente vai superando os desafios pelo caminho e crescendo. Isso é o mais importante. Bom estar contigo aqui, Jorge, Lucas, e vamos que vamos. Lucas, tu tá com o quê? 18, 19 anos? Eu tô com 21. 21 foi minha melhor idade. Também. Já que a gente está entregando a idade, então eu vou falar a minha agora, que estou com 43, quase 44, né? Nossa, agora eu em sou janeiro, veterano ainda. Eu ainda sou veterano, meu Deus do céu. Estou indo agora 4 de março.
4 de março eu vou para 46. 46 Bom, anos. Né? ótimo. Mas bem, vamos deixar muito de enrolação e vamos às preces e ao trabalho. Eu gostaria de pedir a vocês, né, por mais que seja uma gravação, os processos das cirurgias espirituais, eles ocorrem. Então, deixe a sua água fluidificada próximo de você, né, ou fluidifique grandes quantidades, e para chás e tudo, fique bem à vontade. Não, eu não sei se devo falar isso ainda. Mas, ó, se você estiver na sua casa, por exemplo, você pode mentalizar, além da água que está do seu lado, a sua caixa d'água. Você pode mentalizar a sua caixa d'água para que a água fluidificada também lhe abasteça no banho, também no fazer o alimento, no lavar as suas roupas. Por que que a água fluidificada tem que ser apenas para nós? Claro que quando eu boto um copo, né, eu estou direcionando aquele copo com uma energia peculiar, específica para mim. Quando eu estou abastecendo, energizando um espaço muito maior de uso coletivo, as energias são também coletivas. Não vai ser um remédio específico para ti e todo mundo vai tomar o remédio. Não é isso. Mas você estará, sim, sobre a influência de energias muito boas que poderão fazer limpezas, que poderão limpar, poderão fazer muitas coisas. Agora, vou lançar uma curiosidade. Algumas pessoas, elas têm o hábito de abençoar tudo o que ingerem. Vão comer, eles param e fazem uma oração antes de comer. Aqui no Portal Paz, que eu conheço, é a Leni. A Leni, ela para tudo para rezar antes de comer, e eu acho lindo. E a primeira vez que eu observei isso, partindo dela, e nós estávamos num restaurante, e o prato de alimento dela mudou radicalmente a cor depois da oração. Então eu estava ali vendo, eu já estava comendo, porque eu sou ansioso e guloso, né? Então eu já estava ali, chegou o prato, eu já estava comendo. Ela parou, e quando ela parou, eu disse, opa, deixa eu observar isso. E aí eu comecei a observar, ela fez a oração de agradecimento a tudo, mudou a cor do prato, né? A energia que tinha em torno do prato mudou totalmente. Então ela abençoou a comida dela. Imagine que o cozinheiro brigou com a esposa, né? Teve um problema com a família, teve um problema na rua, teve algum problema. Teve um problema com o chefe. E aí ele está enfurecido. Aquela energia fica no alimento. E no instante que a gente faz uma prece, a gente corta toda aquela energia e redireciona toda aquela energia. Então, esse é o hábito da curiosidade que eu falei. Então, pense bem. Se a espiritualidade nos diz que nós somos co-criadores e curadores de nós mesmos, não é o ato de se tornar espiritualizado que vai me fazer um ser melhor. Eu posso saber muito de espiritualidade e não ser um ser melhor. Mas eu posso fazer pequenos gestos que possam realmente melhorar imensamente. Ontem eu estava assistindo uma live, nem vou entrar no assunto para não gerar polêmica sobre o conteúdo que era, mas era sobre espiritualidade. O cunho final era espiritualidade. E naquela aula, aquele professor dizia que nós deveríamos cuidar de muitas coisas. Por exemplo, a gente vai pegar uma caneta que não é nossa para escrever, por que não projetar uma limpeza nela? Eu não sei quem botou a mão nela, eu não sei que energia ficou nela. Ele lançava essa dúvida, lançava essa pergunta. Tu faz isso, Fábio? Fábio é maniático. Toda vez que eu vou escrever, cara, eu faço a prece de conexão, né? E aí, antes de eu me conectar assim, porque eu já estou sentado, porque eu faço a prece em pé, né? Isso, peço proteção, enfim. E aí, quando eu sento para escrever, daí eu ainda abro o caderno assim, tiro a tampa da caneta, coloco a caneta em cima da folha do caderno e aí faço uma prece em cima, como se eu estivesse imantando a caneta e o caderno com a energia boa para permitir que a conexão seja mais perfeita, né?
Então, interessante esse ponto que tu falou aí, que eu acabei lembrando disso, né? Todo dia, ou quase todo dia eu faço isso, é muito bom. É. Então, tem tantas coisas que a gente pode fazer que não ocupa muito tempo. Por exemplo, tu tá num restaurante, eu lembrei que quando eu fazia reiki lá no início, eu tinha toda essa ligação, então eu botava o prato, né, embaixo da mão e ficava mandando energia no momento que eu servia o alimento, eu ficava fazendo, trocando a energia, né, do alimento. Mas depois a gente vai esquecendo de fazer. A mesma coisa, o reikiano, a autoaplicação. No início ele faz direitinho, lá aos 21 dias, aplicando o reiki, cuidando. Depois passa um determinado momento, ele já nem lembra mais que é reikiano, né? E já não aplica mais nada nele. Então, a gente tem muitos conhecimentos, a gente só não coloca eles em prática. Isso é uma situação muito delicada. Mas, bem, vamos ao nosso trabalho. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela oportunidade sublime de servir com amor, com paz e com sabedoria. Permita nesse instante, o Senhor da vida, que possamos juntos aprender no caminho do amor e da paz os passos a serem seguidos. Trazei aos nossos corações a luz e a esperança. Trazei aos nossos pensamentos a calmaria e a direção dos passos mais sublimes para o nosso adiantamento. Com humildade peço a permissão a Ti e a Jesus para adentrarmos em Tuas correntes de amor e juntos, com todos os benfeitores da luz, com os trabalhadores da evolução, com os trabalhadores do progresso e do crescimento, a fim de iluminar as consciências, de libertar as mentes, possamos servir com humildade e com simplicidade. Trazei aos nossos corações, Senhor, sempre a bondade, a capacidade de melhorar a cada dia, de corrigir as nossas falhas, de melhorar as nossas tendências. E trazei sempre à nossa vida a cura e a paz. Permita que neste momento, Senhor, possamos sempre servir com humildade e colocamos as nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade, para que seja feita a sua vontade, não a minha. Para que seja sempre um instrumento de amor. De paz e de luz. Bendito seja o nome santo de Deus. Bendito seja a força criadora do universo. Bendito seja a presença da luz em nossas vidas. Saudações, amados e bondosos filhos de Deus. Agradecidos somos nós pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com o propósito maior de servir. Agradecidos somos nós pela oportunidade sublime trazida pelo arquiteto do universo, a permitir que possamos caminhar junto e ao lado daqueles que muito amamos. Acho e acredito que um dos pontos que muito precisaríamos abordar e trabalhar é a existência aqui, neste mundo terreno e material.
Alguns podem dizer de provas e expiações, outros acreditando já em estado regenerado. Mas isso, ao fundo, não importa a nós. Quando colocamos e determinamos aonde vivemos, criamos ao nosso redor uma psicosfera habitada por tudo aquilo que imaginamos. Sabemos, sim, que se trata de um mundo em evolução, atrasado em evolução. Mas quando colocamos a condição de provas e expiações, acreditamos muito mais na maldade do que nas bênçãos luminosas da luz. Então, trabalhamos sempre o nosso estado de consciência como seres devedores, aonde precisamos quitar dívidas com o passado que é apagado de nossas memórias. Vivemos prensados e condensados em uma crença de que fomos ruins e por isso passamos os mais duros momentos no atual. Calma, com isso não abordo ser verdade ou mentira. Não é o estado do planeta que determina aquilo que vivencio no momento. Tem e existe um poder sobre cada um dos espíritos, que é o poder da criação. Somos, desde o instante em que, criados, possuímos o poder da cocriação, auxiliar na criação. E a melhor forma de estagiarmos nesta criação é cocriando todo o universo e o meio que nos envolve. Então nós criamos as dores, nós criamos as aflições, nós criamos os obstáculos, as provas, nós criamos as facilidades, as alegrias, a saúde. Nós criamos o bem-estar, nós criamos a expansão da consciência. Neste processo de cocriação, vamos dia a dia expandindo. Quando presos a dogmas, a paradigmas, a crenças limitantes, nós vivemos apenas aquilo que muitos gostariam que vivêssemos, pois nos tira a liberdade de pensar e vivemos uma autoprogramação daquilo que foi colocado como obstáculo para o nosso adiantamento. Isto é errado? Claro que não. Não há erros, há escolhas. E das escolhas, as modificações. Pois nada está decretado como eterno, a não ser a sua existência. Então, diante deste processo, temos a liberdade de vivermos em um mundo que existem provações, sim, que existem expiações, sim, mas não fazê-las serem amargas e duras. E, ao mesmo tempo, convivermos abertamente com o estado regenerado da consciência humana. Antes do planeta ser regenerado, amados irmãos de caminhada, as nossas consciências necessitarão
estar regeneradas. E eis aí que entra o não cocriar mais adversidades na tua caminhada. Parece coisas muito pequenas, mas quando você se lamenta demais da sua condição humana, da sua condição social, da sua condição financeira ou cultural, você está sim amarrando suas mãos, amarrando suas pernas, para que os movimentos se tornem mais dolorosos e sofridos. Mas no momento que você compreende que isto existe e que você se força para a movimentação, então tudo ao seu redor muda. Vejamos um exemplo de escolhas de vida. Isto é só um exemplo aleatório em relação ao meu ser, ao meu dia, ao meu recomeço. Eu acordo 7h da manhã. Sento na cama, me espreguiço, jogo uma água no corpo, preparo um café, sento, tenho 20, 30 minutos para uma leitura de um livro, para que o alimento possa ali se harmonizar. Então me preparo, trabalho, tenho o hábito de bons alimentos. Chegamos ao meio-dia. Agora vamos para uma outra opção. Acordo no mesmo horário. Antes de sentar, pego meu celular, abro aplicativos de redes sociais e fico ali 20, 30, 40 minutos me inteirando de tudo o que acontece. Levanto exausto, cansado. Às vezes não dá tempo nem de fazer um café sentado e descansado. Parto às pressas para o trabalho, pois sempre estarei atrasado. E não consigo ter bons hábitos alimentares. Veja que nos dois exemplos se trata da mesma pessoa, com escolhas diferentes. A mesma pessoa. Uma que agrega e que a outra apenas vive. Não que você precise criar estes hábitos. Mas se você parar e olhar na sua vida o que você tem agregado e o que você tem desagregado em meio-dia, em um turno de existência seu, então você terá uma consciência muito ampliada da sua vida espiritual. Pois aquilo que ocorre na matéria é exatamente o reflexo do que tudo que está envolvendo você espiritualmente. É por este motivo que comecei a nossa conversa falando o quanto precisaríamos observar o mundo que vivemos, não separando-o mais do mundo espiritual e do mundo terreno. Apenas a vida de uma forma única, por vezes mais densa, por vezes mais sutil. Este é o estado entre um existir e o outro, o existir na matéria e o existir no espírito. Porém, a existência do espírito também prevalecerá
na existência da matéria. Uma é contínua, a outra é de tempos em tempos. É de fragmentos em fragmentos. Veja, meus queridos irmãos, o poder que possuímos aqui e aqui. Quando não agimos, é porque precisamos muitas vezes vencer alguns dos pecados capitais que a sociedade determinou de uma forma tão especial. Às vezes estamos presos a dogmas e paradigmas criadas pelo ser humano, a fim de controlar massas, de governar e de equilibrar, sempre de forma rasa. Mas em 2024, ano que estamos, não cabe mais a nós estas condições pequenas. Cabe a nós a expansão do que somos, do que seremos e do que criamos. Por isso, lembre, você é luz apenas por existir. E você é luz em expansão, em se movimentar. Paz e luz. Eu me chamo Estevão. Como estamos, meus queridos filhos? Para as dúvidas, para as perguntas. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelas lindas palavras, muitas reflexões importantes aí para a nossa caminhada. Acredito que o Lucas também está bem pensativo agora, né? Bons direcionamentos para a nossa jornada, né? Acredito que a gente tem muitas coisas para mudar nas nossas rotinas que são importantes para a gente ter um dia mais leve, né? E, de certa forma, tu trouxeste isso na mensagem. Obrigado. A mim serviram muitas palavras. Lucas, tu terias alguma pergunta para passar? Eu posso fazer uma antes aqui para o nosso irmão. Tá. Tem uma pergunta aqui sobre alergias, né, da Amanda Souza. Ela pergunta o seguinte: mentor, como acontece o processo de expurgo? No momento, estou tendo uma alergia urticária. Meu mentor disse que é expurgo. Nós vamos guardando muitas coisas ao longo do dia, ao longo das semanas e ao longo dos meses. Um dos grandes pontos que pouco é trabalhado no ser humano é o emocional. Nós acreditamos muitas vezes que frequentar, acompanhar psicólogos ou psiquiatras trata-se de pessoas doentes. E isto não é verdade. Toda a população, isso inclui a nós, seres desencarnados, temos os nossos desequilíbrios, vividos, experienciados e vencidos em épocas, assim como você. Veja quantos desafios você já superou e venceu ao longo de sua existência corpórea nesta existência. Porém, vão ficando marcas registradas em nossos chakras, em nossos corpos espirituais, mas acima de tudo, no nosso espaço inteligente, aonde se armazena tudo e onde está toda a força de irradiação para o corpo todo, nosso cérebro. Ali, no processo de guardar, de realinhar, de reagrupar, com as glândulas, com os chakras inúmeros que ali possuem. E também com a ligação
do ser espiritual que é você com a roupa terrena. Tudo ali, naquele espaço. Ficam armazenadas todas as informações. E você começa a guardar dores que por vezes nem é sua. Alguém que em uma brincadeira de mau gosto, ou até numa discussão, lhe fala algo que lhe incomoda, que lhe machuca. E você guarda aquilo em forma de rancor, de raiva, de medo ou de se esconder. Vai prejudicando imensamente as raízes sólidas, né, as bases sólidas do seu campo emocional. Então começam as inseguranças, as incertezas, as dúvidas, os medos e os questionamentos. Quando isso, abarrotado, sobrecarregado, nosso corpo não suporta mais densas energias. Então, do corpo emocional, elas começam a migrar e descer, densificando, chegando no perispírito e na matéria corpórea. Aí começam a surgir as urticárias, ou inúmeras outras doenças de cunho emocional que não aparecem nos exames. Vai lá, faz inúmeros exames de coração, causado pelas inúmeras sensações de arritmias e outros exames. E quando chega o resultado final, você não tem nada. Vibrações e as manifestações do espiritual causado, criado, alimentado por você mesmo. Quando adentra o corpo, começam os expurgos. Então começamos a criar intolerâncias, alimentações. Começamos a criar processos inflamatórios, urticárias. E isso precisa vir. Tudo que chega na matéria física, minha filha e meus filhos, é um expurgo daquilo que estava sobrecarregado nos teus corpos espirituais. Se densifica e chega na matéria e expurga, porque precisa vir para fora. Não tem mais para onde densificar. Então ele sai. Chegará o momento em que nós, de forma consciente, trabalharemos constantemente todos os pontos físico, mental e espiritual. E aí vocês verão que necessitaremos de menos expurgos, pois falaremos mais, toleraremos mais e compreenderemos mais. Obrigada pela resposta. E agora, aproveitando ainda sobre essa questão emocional, como que a gente pode trabalhar o nosso emocional quando a gente está com um problema que volta recorrentemente para os nossos pensamentos, que não está no nosso alcance de resolver agora, ou que precisa de tempo para ser resolvido, mas a gente constantemente insiste em pensar nele? Lembra meu filho, que agora há pouco falava, citando psicólogos, psiquiatras, terapeutas, psicoterapeutas também, muito importantes. Um dos grandes problemas da sociedade atualmente é antecipar aquilo que precisa de um tempo. Meu irmão, seu microfone ficou mudo. Ainda não retornou. Não. Acredito que tenha voltado agora, né, meu filho? Perfeito.
Imagine a ideia de você ver uma árvore frutífera, da qual você goste intensamente. E ela está no momento de criar flores. E você escolhe a flor. E você quer comer aquele fruto. Você conseguirá? Não. Vai precisar de todo o processo de transformar a flor em fruto. E do fruto crescer e amadurecer. Os nossos problemas, eles seguem o mesmo processo. Quando semeamos uma discórdia, uma prova, então aquele processo ele terá que frutificar. E o processo será o mesmo. Florescerá. Criará o fruto. Crescerá o fruto. Amadurecerá o fruto. E então você colherá. Resolverá. Quando vivemos este processo de ansiedade, de excesso de futuro, meu filho, nós criamos inúmeros distúrbios que mexem nas estruturas físicas do organismo, desalinhando as correntes magnéticas, que percorrem muitas vezes o pleno funcionamento de órgãos ou de glândulas. Nós vamos rompendo alguns segmentos energéticos porque colocamos força demais naquilo que não pode ser resolvido agora. É neste ponto que a terapia convencional existente na Terra pode trazer o equilíbrio para viver intensamente o amanhã. Há outros tantos, meus filhos, que dizem abarrados por não conseguir realizar nada de novo. Vivem sempre de forma pesada e densa. Estes, ao contrário dos ansiosos, estão presos aos acontecimentos do passado, não conseguindo vivenciar os novos períodos da existência. Veja que o excesso de passado e o excesso de futuro elimina o presente, que é onde está a solução de todos os problemas que enfrentamos. Eis o porquê a espiritualidade necessita muito dos tratamentos físicos e médicos e da ciência. Eis porque a ciência também e a medicina necessita tanto do amparo e do auxílio da espiritualidade. Aquilo que é a solução, resolvido está. Aquilo que não tem solução neste momento, resolvido está. Simples não. Obrigado, meu irmão. Muito profunda a resposta. Temos uma pergunta interessante aqui da Valéria Moffer Maltese Val. Ela pergunta o seguinte: gostaria que o mentor me respondesse por que razão os animais sofrem por doenças como o câncer. Os animais não estão ausentes ou imunes aos processos dos quais convivem, dos quais se submetem a uma existência terrena. Agora, nós, seres humanos, alteramos por demais os processos da natureza. Nós criamos raças, nós modificamos raças. Nós modificamos a alimentação. Nós alteramos
o seu estado de vida. Veja que os animais, os caninos, né, os cães, os lobos, eles necessitam do alimento da carne, e do alimento da carne, o osso, para o cálcio, para a limpeza de seus dentes. Os felinos necessitam da caça, da habilidade de se camuflar, de andar em silêncio, de caçar e de se alimentar. E eles o fazem apenas quando há necessidade. No momento em que nós tiramos estes animais e colocamos sobre o nosso convívio, nós modificamos principalmente o alimento deles, pois passam a ser alimentos temperados, às vezes com grandes temperos e sal, extremamente prejudicial ao organismo dos animais. Eliminamos o consumo dos ossos e trocamos por ração ou por restos de comida. Nós vamos criando inúmeros processos, dos quais são inflamatórios e doentios para o homem, para um organismo mais preparado. E colocamos em organismos mais sutis, mas não por mais evoluídos, por questões necessárias dos seus adiantamentos. Então nós passamos as doenças humanas para os nossos queridos animais. Isso é prejudicial? Não. Isso traz a eles outros processos de evolução, de crescimento e de adiantamento. Mas traz ao ser humano também uma maior responsabilidade sobre estes que estão sob o seu zelo e sob o seu cuidado. Perfeito, meu irmão, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, né? Na verdade, até te pedir depois um comentário a respeito. Tem muita previsão, né, negativa para esse ano de 2024, que a gente está iniciando agora, né? E a minha preocupação é que esse tipo de informação que se propaga nas mídias, né, gere medo nas pessoas, né? E cria essa psicosfera mesmo negativa, né? E ao invés da gente tentar materializar aquilo que a gente faz ali no fim do ano, que é agradecer e projetar coisas boas para o próximo ano que se inicia, talvez isso acabe gerando esse lado oposto, né? De a gente pensar que o ano vai ser realmente ruim. E eu tenho dentro de mim que não vai, sabe? Eu tenho apesar de ainda ter questões internas a resolver, eu tenho certeza que esse ano vai ser muito bacana. E eu gostaria que as pessoas tivessem esse sentimento também, sabe? Poderias comentar algo a respeito, meu irmão, e aí talvez trazer uma mensagem de otimismo para todos nós, para esse ano que se inicia agora, que seja de muita paz e de muita luz para todos. Claro, meu querido filho, é possível sim. Já há alguns bons anos, a mediunidade deturpada, mostrando apenas os desequilíbrios, pontuando os desequilíbrios, tem sido uma crescente considerável, com nome e em nome de grandes pilares luminosos, que na sua tarefa e que no seu trabalho jamais se prestariam a prever destruições e qualquer outro problema.
Estamos vivendo um momento em que muito precisaremos do bom senso, do discernimento, de ideias, de pensares, para não mais sermos arrastados como somos ao longo da história por mentes doentias que criam dogmas, que criam situações e então aprisionam pensamentos e ideias. A lei da destruição é uma lei vigente no universo. Tudo o que conhecemos precisa ser destruído para que o novo surja. Veja, assim é com seu cabelo, assim é com sua epiderme, assim é com suas unhas. Assim é com o processo corpóreo constante. A cada ciclo que passa na sua vida, algo se constrói e algo termina. Veja que a lei da destruição não é o fim, mas o recomeço. Uma nova unha, um novo cabelo, trazendo mais vitalidade, trazendo mais força, trazendo mais vida. Na maneira que a sociedade anda, inúmeros desequilíbrios, eles irão ocorrer. Suicídios, homicídios, atentados. O próprio movimento do planeta Terra, através das movimentações tectônicas das placas, gerarão alguns distúrbios, como vimos logo agora no início do ano, no movimento de placas no Japão. Como alguns vulcões entrando em erupção, devido a esta movimentação das placas tectônicas. Mas isso não está referido a 2024, mas o processo natural de movimento de um planeta. Este ano será um ano de muitas realizações positivas, de muitas colheitas, daquilo que foi plantado no passado por você. Será um ano bom, como tem sido todos os outros. Olhe para a sua vida e veja o 2023. Veja as inúmeras conquistas e aprendizados que você teve. E diante disso, seríamos hipócritas ao dizer que foi um péssimo ano. Porque não foi. Te transformou no ser que você é hoje. Este próximo ano, regido pelos caminhos, pela mensagem, pela saúde, pela transformação, será um ano muito bom. Para muitos. Mas o bom e o mal não é um estado de vibração apenas. O bem e o mal é aquilo que você quer que cresça em você. Então, se você já anda criando tudo que possa lhe conduzir para o mal, para a dor, para a aflição, para a doença, para o desencarne, para a destruição, não poderemos culpar as forças da natureza, as forças do progresso, as crenças nas religiões de matrizes africanas, que nos dizem ser um ano regido por Omolu, por Exu, porque não será da parte deles, mas será da tua entrega para a dor e da tua entrega para a luz. Há tantas coisas lindas e belas, programadas e trabalhadas para esse ano, para a sua vida e para a da sociedade, que vocês não têm ideia. Se pudesse
E se fosse escutado, eu diria: apague todas as mensagens que remetem a catástrofes e a destruições. O que mais me tocou nessa mensagem de hoje foi sobre ele falando do nosso cotidiano. Só que a gente está num momento em que a gente passa por provações e que a gente precisa enfrentar certas situações difíceis, mas que isso a gente não precisa tornar a nossa existência mais amarga. A gente ficar cocriando diversidades, prestar atenção só no lado ruim das coisas através da reclamação, é a gente tornar a nossa caminhada mais dura e mais difícil. E aí depois ele deu um exemplo de duas formas de se preparar para um dia de trabalho, mostrando que pequenas escolhas do nosso cotidiano moldam a forma como a gente passa um dia inteiro e como a gente vive e, por consequência, como a gente se sente conosco mesmo. Pequenas escolhas, pequenas formas de encarar cada situação moldam a forma como a gente vive e no fim do dia a gente se sente bem conosco mesmos, quando a gente tem escolhas mais conscientes, quando a gente tem noção daquilo que a gente está escolhendo para nós, a gente se sente bem e satisfeito com o que fizemos no dia, enquanto que se nós jogamos o nosso tempo fora, desperdiçando ele com coisas que não vão trazer grande desenvolvimento para nós e que a gente não aproveita tanto, a gente sente aquela sensação de um dia frustrado. Então ele faz esse convite para nós, para que, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta, a gente esteja aberto a continuar essa nossa caminhada de forma mais leve, encarar os problemas de uma perspectiva diferente, para que a gente possa, no final do dia, no final do ano, estar satisfeito com o progresso que a gente fez. O mentor Estevão, fazia tempo que ele não aparecia, né? Não existia um bom período que ele não estava se manifestando. E é muito interessante o conteúdo que ele trouxe, pois nós falávamos agora no início sobre o abençoar as coisas ao nosso redor, programar as coisas para modificar a nossa vida, né? Aí vem ele e aproveita a nossa conversa e dá uma ampliada um pouco mais profunda em todas as nossas capacidades. É inevitável que no longo da trajetória, da história, a gente tenha vivido e vivenciado inúmeras situações das quais foram tidas e trabalhadas como sendo luz e que no fundo não são tão luz assim, né? Que foram padrões estabelecidos por seres humanos e que nós criamos como diretrizes luminosas, mas padrões criados por seres humanos. Nós sabemos que dentro das crenças, principalmente das crenças cristãs, foi deturpado muita coisa em relação a inúmeras verdades. E os benfeitores espirituais têm trazido agora por completo e de uma forma muito liberta para nós esta liberdade de enxergar o mundo espiritual além do véu reencarnatório que temos aqui, né? Como está sendo difícil para mim poder olhar com suavidade e com leveza tudo aquilo que parecia que antes estava diante dos meus olhos e eu não via. E está sendo um desafio muito grande. E eu sou grato à espiritualidade. Não entendam jamais que um dia eu vou vir aqui e vou estar falando de algum outro trabalhador que faça esse ou aquele trabalho, né? Eu respeito todos os mecanismos mediúnicos, todas as manifestações de mediunidade, ostensiva ou não ostensiva, mas o que eu peço a vocês que são tocados, né, principalmente por algumas mensagens, não valorizem a dor, não valorizem o sofrimento, porque isso só vai acarretar muitos problemas a todos vocês, né? A nós de uma forma geral. A espiritualidade que está zelando por nós, ela não quer isso. Ela não quer aniquilação. Ela não quer o destruimento, ela não quer o banimento de nada.
Ela quer apenas evolução, luz e felicidade. Expandir a consciência, aumentar a nossa capacidade de consciência, não é ficar mais bravos, carrancudos, estressados. É muito ao contrário. Expandir a nossa consciência, a nossa vida espiritual, é sermos mais felizes, é nos tornarmos mais leves e mais felizes. O movimento é o contrário do que muitas vezes a gente pensa. Será que voltou o som do meu querido Fábio? Não, não voltou. Fábio, hoje não é para ter teu resumo, não, Fábio. Mas a gente sabe que tu fez o resumo de uma forma muito bonita. Ó, deu sinal aí. De uma forma muito bonita e muito tudo. Mas a gente agradece. Voltou? Falou, Fábio? Alô? Voltou. Nossa, não sei porque mudou a configuração aqui. Não, mas vocês já foram perfeitos aí, né, na explanação, e é sempre muito bom participar desses momentos, né? Eu fiz aquela pergunta ali sobre essa questão desse todo esse negativismo que tem em cima do ano, né, de 2024, que vai ser um ano de tribulações. E eu acho que é uma irresponsabilidade quando a gente começa a divulgar isso de uma forma irresponsável até na internet, né, cara? Então eu perguntei para se impedindo mesmo que o Estevão pudesse dar uma amenizada nisso, e ele falou lindamente. Então acredito que o objetivo que a gente tinha aqui para essa noite de hoje foi concluído com um êxito muito lindo. Obrigado, Jorge, pela tua disponibilidade sempre. O teu áudio agora está fechado. Hoje não seria redundante dizer esse dia de noite, né? Um dia tem 24 horas, cara. Isso. A hora de trabalhar não tem hora, né? Qualquer hora é hora. Não tem hora, não tem. E se preparem, agora em março, nós teremos muitas novidades para vocês, né? Eu estarei também comandando um projeto novo em outro canal, né, que é o DespertaCast, lá junto ao Amor Fraterno e tudo. E será um podcast com muitos entrevistados. E então terei o desafio também de ser um entrevistador. E acho que teremos movimentos muito bons de alguns movimentos de espiritualidade. E vamos ver se daqui um pouco, nesse DespertaCast, eu consigo também fazer a transmissão direto para Portal Paz, e ou o canal do Jordelei. Então a gente consegue ter bons caminhos para entrevistados e tudo também nos canais. Mas isso é uma pesquisa ainda. Mas março tem coisas boas vindo. E eu só quis comentar isso com vocês aqui para vocês verem como tem muitas coisas boas para 2024. Né? Rapaz, tem coisa nova vindo, chegando também, além disso que o Jorge falou, mas a gente vai deixar por enquanto tudo quietinho. Tudo Quietinho. Eu só posso falar aquilo que está certo agora. O restante a gente deixa quieto por enquanto até apresentar tudo. Tem muitas coisas boas que o portal vai trazer esse ano. Lucas, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui nessa sexta-feira de manhã. Fábio, muito obrigado, né, por estar ali. A gente estava lá num grupo conversando e o Fábio disse, vamos gravar agora, é só o tempo de eu fazer a barba. Ele foi fazer a barba e já veio aqui e já gravou, né? E aí eu também já estava aqui e gravamos. Muito obrigado a vocês, muita luz, muito amor. Com certeza, neste momento, eu estou dentro de um barracão, rezando bastante, aprendendo bastante e feliz de estar realizando tudo isso. Fiquem com Deus e nos vemos. O ser humano enfrenta inúmeras dificuldades todos os dias. Todas ele sai vitorioso. Até hoje
nunca presenciei um ser humano fracassar.